Oi pessoal, tudo bom? Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a função tabela dentro do Excel, né? E por que eu falo função tabela? Porque quando a gente pensa em dados estruturados em linhas e colunas, a gente tende a achar que aquilo é uma tabela. Só que no olhar do Excel, aquilo é só um conjunto de dados, né? Aquilo ainda não é uma tabela, você precisa ativar essa função dentro do sistema ali do Excel e é super fácil, super tranquilo de fazer. Tabelas são conjuntos de dados dispostos em linhas e colunas e para trabalhar com tabela dentro do Excel é preciso ativar essa função e já já a gente vai mostrar como que faz isso. Para você ativar a função tabela, você pode utilizar esses dois atalhos, Alt+T+TA ou Ctrl+Alt+T, que é inclusive o que vem no tooltip do Excel. Ou você pode fazer pelo menu aqui em cima, né? Você vai em menu inserir aqui e aí ele vai ter as opções de tabela, né? Todas essas opções aqui, o que a gente vai usar é essa daqui, ó, tabela. E aí, qual que é a grande vantagem da gente trabalhar com tabela? É porque quando a gente ativa essa função no Excel, ele permite analisar e gerenciar dados de forma muito mais organizada e estruturada. E eu vou mostrar essas vantagens para vocês ao longo dos exercícios que a gente for fazendo. Hoje, né, para a gente mostrar essa função, a gente pegou a base de dados, a base de gastos, perdão, lá da Câmara, né? Então é uma base pública, vocês podem acessar aqui por esse site e essas mesmas informações vão estar disponíveis para vocês. Bom, então vamos começar aqui. Então eu tenho aqui esse conjunto de dados com nome, partido, estado, tipo de despesa e o valor gasto no ano de 2019. Então eu vou começar da seguinte forma, eu vou selecionar aqui toda a minha toda a minha base de dados. Eu vou vir aqui primeiro manualmente, inserir tabela. Aí ele vai me perguntar se os dados da tabela são todos esses que eu selecionei, né? Como eu já selecionei a tabela inteira, eu sei que essa informação está correta, mas eu poderia ter selecionado uma parte e ele ia completar. Caso não fosse isso, era só você refazer a seleção. Aí aqui, ó, você tem a minha tabela tem cabeçalho. E a minha tabela de fato tem o cabeçalho, tá aqui, ó, nome, partido, F, tipo de despesa e valor. Caso a sua não tivesse cabeçalho, você ia tirar essa opção aqui, tá? Mas no caso tem, eu vou deixar, vou dar um OK. Vocês viram que de primeira o layout já mudou, né? Então mudou as cores e mudou mais um monte de coisa que eu vou mostrar para vocês. A começar por uma nova função aqui no menu que chama Design da tabela. Aqui dentro eu posso fazer um monte de coisa relacionada a design e funcionalidades. Eu vou começar aqui, ó, nome da tabela. Eu vou dar um nome para essa tabela, porque esse conjunto de dados, né, vamos pensar que eu estou numa empresa e que eu estou trabalhando com clientes, fornecedores, matéria-prima, produtos acabados e vendedores, né? Eu poderia ter uma tabela, pelo menos, para cada uma dessas áreas aí que eu falei. Então é sempre interessante eu nomear a tabela por uma questão de organização das minhas informações e porque eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho que quando a gente começa a trabalhar com fórmulas e referências aqui dentro do Excel, ele vai me mostrar o nome da tabela. Então, se eu estiver fazendo um cruzamento entre matéria-prima e fornecedor, vai ser muito interessante, porque eu vou saber em uma fórmula, sei lá, se eu estiver fazendo um PROC-V, eu vou saber que a informação está vindo de fornecedores. Então, eu estou fazendo uma procura dentro da minha tabela de fornecedores, especificando o nome da coluna. Então, isso me ajuda muito na hora de ler uma fórmula, na hora de entender uma fórmula, né? Mas tudo a seu tempo, isso daqui vai ficar bem claro. Então, eu vou chamar essa tabela de gastos underline 1. E aí dou um enter, tá bom. Aí, vamos supor que eu não tivesse gostado muito desse layout aqui que ele já me deu da tabela.
eu venho aqui, ó, estilos de tabela. Se eu clicar aqui, ó, nessa setinha para baixo, em mais, tá vendo? Eu vou ter um monte de estilo de tabela. Vamos supor que eu quisesse uma verde para combinar com o logo do Mundo Excel. Era só eu vir aqui, selecionar essa opção e tá vendo? Já muda tudo. Agora, vamos supor que eu não queira que ele faça essa divisão em linhas, tá vendo? Uma linha tá pintada, outra não. Uma linha pintada, outra não. Eu venho aqui, ó, linhas em tiras. Essa opção aqui, ó, opções de estilo de tabela, tá vendo? Eu consigo mudar um monte de coisa do layout da minha tabela. Então, se eu não quiser essa divisão das linhas, eu posso tirar, né? Eu lembro que uma vez eu fiz uma tabela e o cliente queria que as colunas fossem identificadas dessa forma. Então, eu vim aqui, ó, colunas em tira, tá vendo? Aí ele muda. Que esse verdinho aqui na minha tela tá um pouco claro, então eu vou mudar para o azul que dá para ver melhor e combina aqui com o nosso plano de fundo, né? Então, tá vendo? Eu posso personalizar tudo isso. Se eu não quiser nada dessas coisas mais estéticas, eu posso tirar. Eu posso, inclusive, tirar o meu cabeçalho, olha só, né? Mas aqui no caso eu vou deixar, né? Eu posso tirar, tá vendo que aqui tudo tá com o botão filtrar? Se eu não quiser esse recurso, eu também já posso tirar. Então aqui, ó, eu já consigo personalizar um monte de coisa e aqui é muito interessante quando eu falo da estética da tabela. Eu também consigo criar um novo estilo de tabela. Vamos supor que nenhum desses estilos aqui que o Excel já traz pronto, eu não gostei de nenhum. Eu achei que nenhum tem a minha cara, não tem a cor da empresa, tá tudo fora dos tons que eu uso na minha empresa, enfim. Eu posso vir aqui, ó, novo estilo de tabela e eu posso criar o meu estilo, né? Só isso aqui, só para falar de como você criar um estilo de tabela, vai uma aula de acho que pelo menos 1 hora, porque isso aqui, ó, tem pano, isso aqui tem pano para manga, né? Então eu não vou, eu tô mostrando para vocês que vocês podem criar um estilo de tabela, mas eu não vou fazer isso agora porque é bastante coisa que tem aqui dentro, tá? Bom, então a minha eu vou deixar assim. Aí vou começar a mostrar para vocês alguns recursos que tem aqui, que eu já dei uma adiantada ali no começo do vídeo. Então, aqui, ó, eu tenho o valor de cada despesa de cada político ali na coluna dos nomes. Mas vamos supor que eu queira saber o total que foi gasto. Então, eu venho aqui para o final da tabela e eu vou fazer uma soma rápida, tá? Beleza. Então, vocês estão percebendo que ele criou aqui a minha tabela, antes terminava na linha 5.508 e agora ela termina na 5.509. Então, a tabela ela vai entendendo quando você precisa acrescentar ou não informações aqui e ela já inclui essas informações nessa ferramenta, nessa funcionalidade. E olha só que legal, eu coloquei a fórmula de soma, certo? Mas lembra que a gente falou aqui, ó, deixa eu voltar para cá, que a gente, com essa ferramenta, consegue analisar e gerenciar dados de forma muito mais organizada e estruturada? Olha só, agora eu vou mostrar para vocês isso na prática. Então, o Excel, dentro dessa funcionalidade, ele já me dá todos esses recursos para eu poder trabalhar de forma rápida os meus dados. Então, vamos supor que eu quisesse saber, em média, quanto que cada um gastou no ano, né? Ah, então para cada despesa foi mais ou menos R$ 34.861. Qual será que foi a despesa máxima? Nossa, 330 mil. E a mínima? Menos 184. Né? Ah, e se eu quisesse saber o desvio padrão? Né? Sei lá, tá aqui. Então, ao invés de eu ter que ficar digitando fórmula, ele já me dá essa funcionalidade aqui e eu já consigo ter uma agilidade muito grande para entender esses números, para entender essa base de dados, né? Então, eu vou voltar aqui para soma, tá? Porque agora eu quero fazer outra coisa aqui. Então, eu tenho o valor, né, que foi gasto, só que eu quero entender outra coisa. Quanto que representa
percentualmente esse gasto no montante total dos gastos, né? Vocês viram que eu só... Deixa eu dar um Ctrl Z até. Vocês viram que eu só digitei valor e ele já entendeu que eu queria colocar uma outra coluna aqui dentro e já formatou e já trouxe essa informação para dentro, né? Isso é muito legal da tabela, tá vendo? Então, ó, isso aqui eu quero mostrar para vocês também, que é uma questão de nomenclatura que é muito legal. Se eu estivesse fazendo isso sem considerar, sem ativar essa funcionalidade, eu ia querer colocar esse valor, né, que foi gasto pelo Átila Lira em locação, 113 mil, pelo valor total, porque eu quero saber o quanto que esse gasto representa do montante total. Eu ia colocar igual E7, era isso que ia aparecer para mim. Só que quando eu tenho uma tabela, olha só o que vai aparecer, @valor. Por quê? Porque ele nomeou esse intervalo, né? Não é só uma célula, é um intervalo que trata de informações específicas, e isso me ajuda muito na hora de fazer fórmulas, de entender fórmulas, de ler fórmulas que eu fiz. Vocês já se depararam com isso? Você faz uma fórmula e aí você não consegue entender, tem que ficar indo e voltando nas planilhas, nas tabelas, e fica aquela coisa de louco? Então, se você usa tabela, você consegue ter um entendimento muito maior do que está sendo descrito ali naquela fórmula, né? Porque ele justamente tem esse recurso de nomear qual é a informação que você está falando. Então aqui, se essa fórmula não tivesse aqui nessa planilha, eu ia lembrar que tá na planilha de gastos 1, né? Tá, é a tabela, são as informações de gasto, e eu tô olhando especificamente para os valores, né? E aí, olha só que legal essa outra funcionalidade. Se eu estivesse fazendo essa mesma fórmula sem ativar a funcionalidade de tabela, eu ia ter que fixar essa célula, né? Porque senão, conforme fosse descendo nas linhas, a fórmula também ia descendo. Então, se eu não fixasse, essa aqui tá na linha 5.509. A hora que eu fosse para a linha de baixo, ia para 5.510, né? Então, às vezes a gente esquece de fixar a célula e esses errinhos acontecem, né? Aqui eu não vou precisar fazer isso, porque olha só que legal. Deixa eu só formatar aqui. Eu vou querer tudo em percentual com 3 casas decimais, vai, tá bom. Olha só que legal. Deixa eu exibir a barra de fórmula. Pronto. Tá vendo que eu não precisei fixar nada aqui, ó? Porque ele já tá reconhecendo o que eu quero fazer. Ele já entendeu. Ele já entendeu que eu quero ver o valor gasto, né? Que eu quero ver as linhas de valor pelo total, tá vendo? Então eu não preciso me preocupar em fixar nada aqui, porque o Excel já entendeu que eu quero fazer isso, porque estamos com a funcionalidade tabela ativada. E além disso, eu não tive que copiar e colar fórmula para nada. Ele fez isso aqui automaticamente, tá vendo? Eu não tive que fazer isso. Ele já reconheceu e ele já fez. A única coisa que eu tive que fazer aqui realmente foi mudar a formatação. Mas isso também, né, teria que ter feito da outra vez, se eu não tivesse com o recurso tabela ativado. Então, essas funcionalidades são muito práticas no dia a dia, elas ajudam muito, né? E aí eu quero mostrar, porque aqui eu estou trabalhando tudo em uma mesma tabela, né? Então, fica mais fácil. Mas e se eu tivesse em uma outra aba, puxando as informações e trabalhando com abas diferentes, né? Então, aqui, só relembrando o nosso vídeo passado que a gente falou de PROC-V. Eu quero saber qual que é o partido desses políticos aqui. Então, a Áurea, o Alfonso e o Vitor Lippe. Então, PROC-V, o valor procurado. Vamos voltar aqui para a tabela que eu estou utilizando, o intervalo. Ó, tá vendo? Aqui, ó, que ele já me dá o nome exatamente das informações. Já fica muito mais fácil. Ó,
Então, eu vou ler essa fórmula. Vamos supor que eu tenha pegado essa planilha agora. Eu sei que eu estou procurando essa informação na tabela gastos 1. Eu estou olhando para todo esse intervalo a partir do nome até partido. Então, ao invés dele me trazer um bando de nome de célula, ele já me traz o nome da informação. E para eu entender o que eu estou fazendo, ou o que eu fiz, ou o que outra pessoa fez, fica muito mais fácil, fica muito mais intuitivo, né? E aí eu vou fazer a mesma coisa com soma Cs, só para mostrar para vocês de novo como que ajuda esse recurso de tabelas. Ó, então, soma Cs, o intervalo da soma, que tá aqui, tudo isso aqui, certo? Ó, ele também, ó, tá na tabela gastos 1, tô olhando para a coluna de valor, né? Agora, o intervalo de critério, eu quero saber o quanto que o partido gastou no ano, tá aqui. E agora eu quero saber o meu critério, que vai ser aqui o partido da Áurea Carolina, PSOL. Então, a mesma coisa, ó. Olha como fica fácil de entender o que eu estou procurando, onde eu estou procurando, ó. Fica muito mais amigável. Só vou colocar aqui a formatação. E agora eu quero saber o percentual do total. Então, eu quero o valor total que foi gasto pelo partido, pelo total que a gente já colocou aqui, ó. Também não preciso fixar. Olha só. Muito prático, né, gente? Então, na hora de eu também pensar em nomenclatura, a tabela ajuda muito, ela traz muita praticidade. E até se a gente pensa na questão de usabilidade, se a gente pensa na questão, se a gente trabalha em empresa e de repente a gente vai mudar de departamento, vai subir de cargo, enfim, essas coisas, quanto mais recursos que permitam que outras pessoas entendam o que a gente fazia, o nosso raciocínio, melhor, né? E aí, quero falar também com vocês de uma função muito bacana que tem dentro da tabela, que é a de segmentação de dados. Porque às vezes a gente acaba usando tabela mesmo para fazer as análises e para começar a entender as informações. Até de repente, para pensar na estrutura de um dashboard, a gente precisa primeiro analisar uma tabelona ou enfim, né? Faz parte da vida. E essa segmentação de dados, ela ajuda muito em questão de agilidade mesmo. Então, ó, eu vou vir aqui. Ah, não tá como tabela ainda, então vou transformar em tabela. Inserir tabela. Mesmo esquema. E aí, vocês estão vendo que eu deixei esse espação aqui? É justamente por isso, para a gente colocar a segmentação de dados. Eu vou vir aqui em design da tabela e eu vou usar esse recurso aqui, ó, inserir segmentação de dados. Isso aqui é maravilhoso. O que ele vai fazer? Vocês estão vendo que cada coluna virou uma segmentação? Então, é basicamente isso. Eu vou poder filtrar de uma forma mais rápida todos os dados. Então, aqui eu vou querer só partido e o F. Vou começar com essas, mas eu poderia pegar todas. Olha que bonitinho. Ele me dá aqui para eu selecionar como se fossem botões. Como se fossem não, né? São botões. Mas assim, eu não acho que esse layout tá muito legal, para ser bem sincera, né? Eu acho que a gente pode melhorar isso aqui. Começar ajustando o tamanho dele. Então, ó, eu vou vir aqui, ó, sempre que eu criar uma segmentação de dados, ele vai abrir esse menu, ó, de segmentação de dados, e nesse menu eu vou poder fazer várias coisas com esses botões aqui. Então, eu tô achando que eu poderia ter mais coluna, tanto no partido quanto na parte de estado. Então, eu vou mudar aqui, ó, nessa parte de coluna.
Esses 3 itens aqui, eles vão mudar esses botões aqui, ó. Né? Então, eles vão aumentar o número de botões que eu posso ver. Então, aqui eu tenho uma coluna, posso ter 2, 3, 4, 5, né? Um monte de coluna. A altura do botão, né? Se você quer maior ou mais estreitinho, e a largura. Então, aqui, ó, eu vou querer 3 colunas. Aí aqui, ó, só para demonstrar, eu posso deixar ele mais gordinho. E eu posso deixar ele maior ou menor. Vou deixar ele menorzinho, né? Pronto, assim tá bom. Pronto. E aqui, ó, do partido eu vou fazer a mesma coisa. Só que do partido eu vou deixar 2 colunas só. E eu vou deixar ele um pouquinho maior, porque tem alguns partidos que tem um nome grande, né? Ó, esse aqui, Republicanos, Solidariedade. Bom, mas tudo bem, vou deixar assim. Aí, aqui, ó, nessa parte aqui, esses 2 itens, eles falam da caixinha, né? Então, se eu quiser mudar, deixar a caixinha mais alta, mais larga, eu posso mudar aqui, ou eu posso simplesmente selecionar a caixinha e mudar aqui mesmo, sabe? Aqui desse jeito, assim, ó. Tá vendo? Deixar maior, deixar menor. Vou deixar do jeito que tá. Pronto. E aí, eu também consigo, né? Se você for uma pessoa que tem toque, que nem eu consigo fazer toda essa formatação. Ó, se eu selecionar. Pronto. Eu consigo fazer toda essa parte de alinhamento, que é muito semelhante ao que eu tenho já no PowerPoint, né? Isso aqui não é, acho que não é estranho para nenhum de vocês, né? E outra coisa interessante também é que eu posso mudar o estilo da minha segmentação de dados nessa caixinha. Então, eu posso selecionar algum que já exista, ou eu também posso criar um estilo de segmentação de dados, que bem como os estilos de tabela, eu poderia ficar 1 hora só falando disso daqui, porque tem muita coisa que você pode mexer aqui dentro, tá? Então, é só para mostrar para vocês que tem, mas hoje a gente não vai mexer com isso. E aí, tendo essa minha segmentação de dados pronta, eu posso fazer seleções aqui dentro. Então, vamos supor que eu queira ver esse Partido Patriota, né? Então, quando eu clico aqui, olha só o que acontece. Ele vai selecionar automaticamente só o Partido Patriota, tá vendo? Então, ó, não tem mais nenhum selecionado, só o Patriota. E olha só que bacana quando eu tenho 2 caixinhas, né? Quando eu selecionei o Patriota, aqui no estado, ele também já está me mostrando que o Partido Patriota, ele não está no Brasil inteiro, né? Não tem candidato de todo o Brasil, tem só desses estados aqui. Aí, vamos supor que eu não queira mais ver o Partido Patriota. Eu venho aqui, ó, limpar filtro. E aí, volta a tabela do jeito que ela estava antes. Vamos supor que eu queira selecionar o Novo e o PCdoB. Então, vamos supor que eu queira fazer mais de uma seleção, né? Então, que eu queira selecionar o Novo e o PCdoB. Eu vou selecionar o Novo. Aí, com o Ctrl apertado agora, eu vou selecionar o PCdoB. E aí, foi? Foi. Ah, mas eu quero selecionar mais um. Quero selecionar o POD. Mantenho o Ctrl apertado e venho aqui no POD. Aí tá vendo, ó? Ele selecionou. Sempre que tiver desse jeitinho aqui é porque esses itens aqui estão selecionados. E aí ele me mostra os estados também correspondentes a esses partidos. Então é muito bacana porque eu já começo uma análise aqui em cima, ó, na própria caixinha de segmentação de dados. E aí só para mostrar para vocês, ó, Novo, PCdoB e POD, que são exatamente os que eu tinha selecionado aqui. Posso fazer isso de UF para partido? Posso. Ah, eu quero todos os partidos do Acre. Beleza, então eu sei que eu tenho PSDB, Republicanos, Solidariedade, Democratas, MDB.
ver se tem mais um. Não, só isso, né? Então aqui a gente vê que o filtro tá só no Acre, certo? E aqui os partidos, entenderam? E aí, vamos supor que eu quero fazer o contrário, né? Porque aqui eu estou selecionando o que eu quero ver. E se eu quiser ver tudo, menos o Partido Cidadania? Eu vou vir aqui, ó, seleção múltipla. E aí eu vou clicar em Cidadania. E olha o que ele vai fazer. Ele vai deixar todos, menos o Cidadania, que foi o que eu selecionei. Então, essa seleção múltipla é sempre para quando eu quero ver a maior parte e tirar só uma pequena amostra de toda a minha tabela, né? Então é muito prático também, né? Agiliza bastante as análises. Bom, gente, então por hoje foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Usem esse recurso de tabela. Não esqueçam de dar o like, deixem sugestões e até a próxima!